Oi, tudo bem? Passando para compartilhar com você mais este momento. Eu quero compartilhar hoje a minha experiência de EQM, que é uma experiência de quase morte. Março de 2008, eu fiz uma cirurgia de apendicite. E daí tive uma perfuração intestinal durante o processo cirúrgico e ali foi seguido de uma gangrena intestinal e, e daí eu fiquei ileostomizada, né? Fiquei ileostomizada até o final de julho de 2008. Em julho de 2008 eu internei para fazer a reconstrução do trânsito intestinal. E antes de eu começar a contar a minha experiência de EQM, eu vou pedir para você se inscreva no canal, comenta, compartilha. Isso é importante para o canal crescer, para ele se fortalecer. E é importante também que você escute o vídeo até o final, por causa que o YouTube entende que ele é um vídeo que pode ser compartilhado, caso você assista ele até o final. Então agora vamos seguir, né? Eu não tenho noção assim de tempo, o tempo que eu fiquei anestesiada, eu não tenho essa noção. Eu só tenho a noção perfeita de que eu entrei num corredor. Era um corredor comprido, né? Tinha muitas portas, só que aquele corredor era escuro. O que me guiava, era que em torno de todas as portas elas tinham uma luz cintilante. Então eu me guiava, eu sabia que naquele corredor escuro tinha portas, porque todo o contorno da porta era uma luz bem, para mim, uma luz cintilante. Aí o que eu fiz? Eu entrei naquele corredor e escolhi a última porta da esquerda. Eu entrei naquela porta. Quando eu abri aquela porta, não tenho muita noção para o tamanho de uma peça, mas aí havia a parede da porta que eu entrei, mais uma parede e mais outra parede. Então, havia só 3 paredes. A quarta parede, né, o outro lado, ele já dava num jardim. Ele dava num jardim, então tinha a parede da porta do lado e a outra, e ali você já saía no jardim. Então imagine um quarto, uma peça, uma sala e uma parede que não existe, que já dá tudo aberto nesse jardim. E havia um grupo de pessoas bem no centro desta peça, desse quarto. Só aquele grupo, talvez de umas 8 pessoas, conversando em círculo. Aí eu entrei, abri a porta e eles estavam assim, eles meio que ocupavam aquele espaço, assim, eles tinham uma conversa e não estavam assim, não me representavam tristes, né? Estavam bem, interagindo bem. Esse jardim era muito verde, mas era tão lindo. O verde era diferente desse verde. Tudo era meio forte, cintilante, vivo, brilhante. Era muito forte, a cor era muito linda. Todas as cores eram muito intensas. Diferente das nossas cores, né? Que às vezes o verdinho é meio apagado. Lá era tudo bem verde, bem colorido. Aí ninguém falou comigo, eu simplesmente abri a porta, entrei, circulei aquelas pessoas, andei em volta, estavam nem aí para mim. Aí eu tinha uma noção de que eu não podia passar daquele espaço para lá. Ninguém me falou nada, ninguém conversou comigo, ninguém me recebeu. Eu simplesmente tinha uma certeza que eu não podia entrar no jardim. Como? Também não me pergunte. Aí eu fiquei ali, paradinha no cantinho da parede, observando o jardim. No meu lado esquerdo, tinha muito arbusto. Era quase como se fosse assim, no pé de uma montanha, imagine. Então, aí tinha muito arbusto, muita árvore, muita coisa que subia para o lado da montanha. O lado de cá era plano e tinha muito verde, flor, era um lugar muito bonito. Aí eu tinha certeza absoluta, não sei como,
que eu não podia descer daquele quarto, né, daquele espaço com 3 paredes. Aí eu me parei no cantinho e fiquei olhando. Era como se fosse uma festa, sabe? Ali era um lugar de festa, aonde as pessoas entravam por aquela porta que eu entrei. Elas eram recebidas neste grupo que ficava ali, talvez tivesse 8 ou 10 pessoas nesse grupo, e elas eram encaminhadas para os grupos que estavam no jardim. Aí eles eram acolhidos nesse grupo e já de imediato encaminhado para os grupos por afinidade. Aí tinha muitos grupos ali, muita gente sendo recebida e eu não entendia muito o processo. Eu tentei conversar com o grupo, ninguém me ouviu, ninguém lá de fora do jardim também me percebeu. Então eu meio que fiquei deslocada ali, eu fiquei despercebida, ninguém notou minha presença, mas alguma coisa em mim me falava que eu não podia ir para o jardim. Era a única restrição, não vai no jardim. Era a única coisa que eu tinha certeza, que eu não podia ir para o jardim. Aí eu fiquei ali em volta deste grupo, né, passando na beiradinha. A minha ideia era de não tocá-los, né? E já que ninguém me percebeu, eu pensei, vou achar o que fazer, mas fiquei ali parada. Nisso eu ouvi uma batidinha na porta. Eu pensei, tô aqui, não tem mais ninguém, eu vou pelo menos me sentir útil. Aí de imediato eu fui atender a porta. Então, quando eu toquei na porta, que eu abri a fechadura, eu ouvi um grito comigo, um grito áspero. Eu tive a sensação de ser uma voz masculina, mas não era um grito de briga, era um grito de comando. Não toca aí. O que você tá fazendo aqui dentro? Você não pode estar aqui. Então aquilo foi assim rápido, foi uma bronca, foi uma coisa assim, chamado de atenção. Só que esse chamado de atenção, atrás de mim, eu não sei quem era, eu não vi rosto de ninguém. Todos estavam de costas para mim, porque estavam todos envolvidos no grupo grande e nos pequenos grupos sendo recebidos, né? Só que a hora que eu abri a porta foi a hora que eu fui chamada a atenção. E eu vi quem estava chegando. Eu vi quem estava chegando porque eu abri a porta e me deparei com um grupo de pessoas. Eu me deparei com um grupo de pessoas que elas faziam a mesma coisa, porque elas estavam vestidas com a mesma roupa. E eu tive uma ligeira sensação que aquela pessoa que estava na frente era um familiar meu, mas foi uma sensação. Aí, essas pessoas usavam a mesma roupa e estavam feridos, né? Tinham ferimentos pelo rosto, pelo corpo, mas eles não estavam em choque, eles não estavam chorando, eles não estavam tristes, eles estavam mais curiosos, né? Para entender o que estava acontecendo. Aí foi justamente no momento que eu ouvi o grito de chamado de atenção. Eu fui literalmente chamada a atenção, porque eu não podia tocar naquela porta, eu não podia abrir aquela porta e eu não podia estar ali. Aí, aquilo para mim, assim, eu não conseguia entender o porquê do grito, eu não conseguia entender por que eu abri, nem por que eu vi aquelas pessoas, eu não conseguia entender, não era uma coisa clara para mim. Mas, quando eu fui chamada a atenção, eu pensei, nossa, foi tudo tão rápido, aquilo foi uma fração de segundos que eu pensei, nossa, eu acho então que eu vou sair, né? Porque se você não é bem-vinda, você precisa sair. Aí quando eu saí, eu já escutei, eu não sei se as pessoas entraram, eu sei se aquele grupo entrou, eu não sei, porque quando eu abri e que gritaram comigo, me deram uma voz de comando, na hora eu abri os olhos
e eu tava ainda meia grogue, e eu tava na Repai, e eu estava ouvindo, Sandra, meu nome é Sandra, Sandra, acorda, Sandra, acorda. Então aquilo era muito distante, que eu não conseguia definir se era para mim acordar, se eu tinha saído, se eu estava lá. Então assim, pela uma fração de segundos, eu não sabia, eu estava tentando. Aí eu vi que eu estava na Repai, não sei quem estava me chamando, não vi quem foi. Eu sei que eu tive uma ideia de mexer as minhas mãos e de mexer os meus pés, né? Foi assim uma coisa vaga, uma vontade vaga. Eu fui para 2 intervenções cirúrgicas, né? Uma por volta do dia 27 e 5 dias depois o meu intestino colabou e eu fui para mais uma cirurgia. Eu fiz um outro abdômen agudo e refiz o trânsito intestinal pela segunda vez. Aí, quando eu acordei desse sonho, para mim foi uma experiência de quase morte. Eu tive lá, mas não era hora de estar e de permanecer. E além de eu estar num lugar, você ser uma pessoa que não é bem-vinda, né? Tipo, não é para você estar ali, você é chamada a atenção e você tem um pequeno desprazer, né? Porque de ver, de abrir a porta e enxergar essas pessoas que estavam entrando. Eu não fiz comentários assim com ninguém além da minha mãe e do meu filho. Eu falei para o filho que eu não sabia se era um sonho, se era uma experiência, uma EQM. Eu fiquei assim meia vagando no sim e no não, né? Mas contei para ele a experiência que eu tive e eu relatei como que era o grupo de pessoas que eu vi. E daí eu falei para o meu filho assim, pela roupa que essas pessoas estão usando, pela roupa que eu enxerguei, era igual. Como a roupa era igual, eram pessoas que faziam a mesma coisa, que faziam o mesmo serviço, na mesma atividade profissional, né? Aí eu falei para ele assim, olhe, eu percebi assim a estatura da pessoa, das pessoas que estavam na frente, eu percebi a estatura delas. Eu falei para ele, eu acho que essas pessoas exercem uma atividade, tipo, um exemplo, eu não vou falar com clareza, mas veja se você entende. Eu falei para ele, eu acho que essas pessoas exercem tal atividade e eu acho que elas podem, pelo porte, talvez exercer nessa região, tipo no norte. Aí, quando foi entre 2015 e 2018, essas pessoas que eu relatei para ele fizeram a passagem para a vida eterna, né? Foi assim, mais ou menos como eu narrei para ele. A diferença que eu achei que essas pessoas trabalhavam no norte e essas pessoas que passaram na porta trabalhavam no sul. Então, como eu não tinha muita noção de espaço, de tempo, eu falei que eu vi eles na porta para entrar. Eles entraram, as pessoas, né? Não tô falando de sexo masculino ou feminino. Coisa que eu fiz foi não fazer nenhum comentário em casa além da mãe e do filho, mas foi assim a minha experiência de quase morte. Eu não sei, para você pode ser só um sonho, mas para mim, assim que eu acordei, que eu percebi que eu estava na Repai, né? Nessa sala esperando essa volta, né? Eu acho que naquele dia, naquele instante, naquela hora, mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa na minha vida, com certeza. Muito, muito.
Eu acho que vira uma chave, sabe? E essa chave, ela reflete na minha vida, essa viradinha assim de chave, ela, ela afetou, afetou de um jeito bom. Eu acho que é a minha existência. Então, essa foi a minha experiência de EQM. É, eu vou pedir para você, se você já teve alguma coisa assim, algo, viveu algo assim, eu vou pedir para você fazer os comentários aí no canal e se puder, comenta, compartilha, se inscreva, né? São essas coisas que fazem o canal se fortalecer e eu sou muito grata se você ficou até o final. E vou pedir que, se puder, apoie o trabalho novo, né? Que é lá no De Malas com a Bia, simplesmente Bia e De Malas com a Bia. Eu vou postar as coisas que não cabem no simplesmente Bia, eu vou sempre postar no De Malas com a Bia. Então eu sou muito grata pelo seu carinho, pela sua paciência de ficar até o final do vídeo. Então, gratidão.